Eu gostaria que o senhor trouxesse uma avaliação deste novo arcabouço fiscal, se ele é melhor que o anterior, se ele é suficiente e se de fato ele não sofrer grandes modificações no Congresso Nacional, se já é possível uma redução da taxa de juros aí por parte do Banco Central. Olá, Gani, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você, além dos corredores e lá do próprio INSPER, né? A questão do arcabouço fiscal, na verdade, à medida que a gente se debruça sobre ele, tenta entender realmente as relações, né, postas nesse arcabouço, a gente acaba percebendo que toda a estrutura do arcabouço ele está ancorado na arrecadação. Então, se você não tiver arrecadação, tudo aquilo que está sendo prometido ou sugerido, ele não vai acontecer. Então, tanto é que os movimentos mais recentes do governo, né, estão exatamente nessa parte voltada à arrecadação. Então, essa arrecadação com relação ao comércio via internet, tá, é uma sinalização de que realmente é a única saída que o governo tem. Porque a outra saída razoável seria o governo começar a mexer nos seus gastos. Então, trabalhar efetivamente numa reforma administrativa, por exemplo, né, rever todas as suas contas, as suas despesas, mas isso eu acho que dificilmente o governo fará, né? Inclusive porque é uma ação, né, que vai contra o pensamento de muitos políticos. Então, aí você tem um entrave, né, muito grande. Então, à medida, então, que esse arcabouço fiscal fica dependendo da arrecadação, e à medida que essa arrecadação não vier, ou seja, está se contando muito com com a retomada do processo de crescimento. E se o crescimento não acontecer? A arrecadação, como é que fica? Né? Então, existem exatamente esses pequenos detalhes, tá, que podem realmente balançar, né, esse arcabouço fiscal. Um outro detalhe importante, Gani, diz respeito a esse resultado primário que o governo está prometendo. Então, ele diz assim, olha, eu tenho lá os limites de gastos, né, que vão acompanhar o processo inflacionário, só que não de maneira homogênea, porque cada setor tem sua característica própria, tem sua inflação própria. Mas um detalhe interessante é que ele diz assim, à medida que você tiver um excedente de caixa, esse excedente de caixa, então, será utilizado para quê? Para os investimentos em infraestrutura. Investimentos em educação, saúde, segurança, mobilidade. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala desse resultado primário, o resultado primário é o resultado que o governo tem que chegar antes do pagamento de juros. E o grande detalhe é que, à medida que você tem a taxa de juros nesse patamar de 13,75, o serviço da dívida é muito alto. Então, você cria um excedente, você cria um superávit primário, só que esse superávit primário, pelas contas que eu andei fazendo, ele tende a ser menor do que que o serviço da dívida, que os juros do serviço da dívida. Então, vai restar recursos para esses investimentos que o governo está prometendo? Né? Então, surge um outro ponto de interrogação muito grande. E aí realmente eu não sei como é que o governo vai equacionar isso daí. Então, essa é a grande questão. E aí, lógico, à medida que o serviço da dívida está alto, em função da taxa de juros Selic de 13,75, então, existe uma preocupação também aí. Por que o Banco Central tem mantido esse patamar de 13,75? Com certeza, pelo fato dele ter identificado um potencial de demanda que está represado. Por que eu digo que está represado? Por causa do crescimento do nível de endividamento, do nível de inadimplência. Então, à medida que você equacionar tudo isso, ou à medida que as famílias conseguirem equacionar isso, volta o recurso, né, que na verdade estava sendo utilizado para honrar compromissos financeiros, ele vai para consumo. E aí a grande preocupação. O setor produtivo está preparado para atender esse aumento de demanda? Ou esse potencial de demanda, como eu tenho definido? Então, veja, a situação é uma situação delicada. Não é só falar que o arcabouço fiscal vai ser a solução de todos os problemas.
Não, existem outros problemas a serem considerados, principalmente no que diz respeito ao setor produtivo da economia, que pelas estatísticas, né, pela análise dos dados, a gente percebe que tem havido uma retração da capacidade de produção da nossa economia, isso de 2014 para cá. Então, numa retomada de um processo de crescimento, um equacionamento do endividamento das famílias, isso pode levar, né, a um aumento significativo de demanda. E aí, então, nesse desequilíbrio, desejo de consumir, capacidade de produzir, pressão inflacionária. Então, o Banco Central, eu acho que mantendo os juros nesse patamar de 3,75 é inclusive uma medida de cautela com relação àquilo que pode acontecer no futuro.